Olá! Na aula de hoje do Itinerário Formativo de Literatura e Tecnologia, nós vamos falar sobre a relação entre os textos literários que falam de robôs. Por meio de duas correntes filosóficas, nós podemos traçar a problemática que tal literatura traz a quem a lê. Por exemplo, o principal nome da literatura que fala de robôs é o russo naturalizado americano Isaac Asimov, que escreveu cerca de 400 obras, veja só. Em vários contos, ele dá uma sensação de humanização das máquinas, ou seja, que as máquinas elas podem ter aspirações dignas dos seres humanos, como saudade, como preservação do próprio corpo e coisas assim. Pois bem, de onde é que vem isso? Isaac Asimov traz então o quê? Traz a parte do idealismo da filosofia. Ou seja, o que é isso? Isaac Asimov flerta com o idealismo platônico, em que Platão faz uma cisão entre o mundo das ideias, que é algo perfeito e inalterável, e o mundo sensível, que é aquele dos seres humanos em si, que ele é uma cópia mal feita desse mundo ideal. Outro momento desse idealismo é por meio do filósofo alemão Immanuel Kant, já no século XVIII. O que Kant traz de novidade sobre a teoria platônica? Ele mostra que a percepção das coisas do mundo está diretamente relacionada aos limites da nossa razão. Então Kant diz o quê? Que a coisa em si, que é aquele estatuto de algo perfeito que para Platão estava lá no mundo das ideias, ele é incognoscível, ou seja, ele é impossível de ser apreendido pela razão humana. Então Kant mostra o quê? Que nós temos o quê? Sensações, que nós temos percepções imperfeitas das coisas. E o que isso tem a ver com a representação dos robôs na literatura? Por que os seres humanos fazem robôs? Eles fazem muitas vezes para otimizar certo tipo de tarefa, mas não é só isso. Robôs são feitos como um conserto da conduta humana, que são seres humanos que devem ser regidos por algo lógico e, portanto, entre aspas, bom. Só que isso aí mostra o quê? Mostra que a razão humana ela é impotente frente às coisas do destino, sendo, portanto, causadora de certos conflitos que a lógica robótica vai desencadear. Então há uma falência nesse modelo de ser humano ideal. Por quê? Porque os robôs, eles são cópias da nossa fragilidade intelectual também. Outro ponto que o Isaac Asimov traz é assim, o matemático britânico Alan Turing fala que se nós pegarmos uma máquina e nós dermos a maior quantidade de dados possíveis, ela vai se tornar humana. Mas vamos pensar numa coisa assim. Qual a quantidade de dado que faz com que uma máquina se torne humana? Aí nós temos um outro princípio lá do pensamento grego, que é o paradoxo de Sócrates. A palavra Sócrates vem do grego soros, que é monte, monte de grande quantidade. E esse paradoxo fala sobre o quê? Fala sobre assim, qual a quantidade de areia necessária para que uma quantidade desse tipo de material seja considerada um monte. São 1000 grãos, 999, e se for menos que isso já não é monte,
já é um monte. Então, isso aí é o quê? É da imprecisão matemática, que a matemática não é o quê? Aquela ciência que eles consideram tão lógica assim, que até mesmo os próprios números, eles trazem certos conceitos imprecisos. Por exemplo, vamos pensar então lá nesse paradoxo dentro da área da robótica. Nós vamos pensar o quê? Qual a quantidade de dados que é o limite para que algo seja máquina e a partir dali algo seja humano? Não há como precisar. Portanto, a literatura de robôs traz vários questionamentos, mas esses dois são bastante interessantes. Retomando, é o idealismo, ou seja, a busca por um modelo perfeito, e o outro é a imprecisão da quantidade. O que faz algo uma máquina e o que faz algo ser humano? Tranquilo, meus amores?